O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São João, capítulo 1, iniciando no versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. O Evangelho do Senhor. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Podem tomar seus assentos, irmãos e irmãs. Com alegria nós estamos aqui na casa de nosso Deus, nosso Pai de amor materno que nos acolhe, nos recebe. Este que é o 2º domingo após a Epifania, é um período que vem depois do Natal, o momento em que nós celebramos as manifestações de Jesus, né? Domingo passado celebramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o início do seu comissionamento. O reverendo Pedro nos trouxe uma meditação importantíssima sobre a importância do batismo, como nós no batismo nos tornamos cristãos e cristãs, parte do corpo de Cristo, e que o batismo nos chama, nos convida a sair no mundo, né? Não é para ficarmos enclausurados dentro de nós mesmos. E hoje nós estamos no 2º domingo após a Epifania. Acho que é do saber de muitas pessoas, né, que o Brasil é um país de maioria cristã. Nós temos uma história colonial em que o Império trouxe para cá a Igreja Católica Apostólica Romana, essa igreja oficial do Estado por muito tempo, até então que o país se torna laico. E aí as igrejas vão tomando conta, vão crescendo, vão se distribuindo, vêm as denominações, as missões estrangeiras. O cristianismo ele encontra uma terra muito próspera aqui no nosso país. Mas ultimamente, né, vendo as pesquisas, vendo como está ao nosso redor, nós sabemos que o perfil religioso da nossa população tem mudado. A maioria ainda é católica romana, mas nós vemos o crescimento das igrejas evangélicas. Mas em todo canto nós vemos cruzes, nós vemos cristos, nós vemos igrejas, em cada esquina uma igreja, cada pessoa com a sua devoção particular. O povo brasileiro é um povo devoto, é um povo que pratica a religião, né? E Cristo está no imaginário popular. O ícone mais famoso do Brasil é o Cristo Redentor. Então,
não tem como dizer que você mora no Brasil sem ter visto a imagem do Cristo Redentor, sem ter tido algum contato com alguma religião que professa alguma fé em Jesus Cristo. Mas aí nós ficamos em xeque, porque muita gente diz seguir Jesus, muitos líderes dizem liderar em nome de Jesus, só que na prática o exemplo parece destoar do mestre a quem eles dizem seguir. Porque quando nós nos deparamos com Jesus das Escrituras, nós vemos um exemplo, nós vemos uma atitude, nós vemos um agir que é diametralmente oposto ao agir do que nós temos visto hoje em dia em nossa nação, os líderes religiosos, né? Se você fala que é pastor, é padre, você perde a moral um pouco, né? As pessoas vão olhar com desconfiança. Isso aí é daquela classe lá que engana a galera, que engana o povo, né? Antigamente não, antigamente ser o líder religioso era sinal de respeito, não é? Poxa, é um líder religioso, vou olhar para ele com deferência, é uma pessoa importante. Hoje em dia, a gente tende a ter um pé atrás com pessoas que se dizem lideranças religiosas. Mas vamos pensar nisso, seguir a Jesus. Seguir a Jesus, o que significa seguir a Jesus? No século XVIII, havia uma igreja chamada Igreja Morávia. Essa igreja ela se desenvolveu antes da Reforma Protestante, lá com o pré-reformador Jan Hus, na região que hoje a gente pode entender ali como a República Tcheca. Então, ali naquela região se desenvolve um tipo de cristianismo que não é católico romano, também não é protestante, são os morávios. E no século XVIII, essa igreja já estava bem estabelecida na região, e eles começaram a ter momentos de oração muito intensos, 24 horas por dia, todos os dias de oração, né? O pessoal se revezava ali para orar, uns pelos outros e pelo mundo, e durante esses períodos de oração, algumas vocações missionárias se levantaram. 2 jovens, especificamente, John Leonard Dodge e um outro jovem, se não me engano Nicholas, eles se levantam e sentem um chamado para serem missionários às pessoas escravizadas em uma ilha no Caribe que estava sob o comando de um general britânico. Eles se corresponderam com esse general, só que o general era ateu, e ele falou assim: olha, eu não quero nada de padre, de pastor, de gente propagando essas besteiras por aqui. Mas eles estavam muito contritos, muito comovidos. Haviam mais de 2.000 pessoas escravizadas na ilha, e eles queriam levar a palavra de libertação de Cristo para aquelas pessoas. Então eles tiveram uma ideia: vamos nos vender como pessoas escravizadas para Ele. Nós vamos lá na condição de escravizados, e assim nós pregaremos o Evangelho. Então eles vendem a sua liberdade, com o valor do preço da sua liberdade, eles compram as passagens, eles vão para a ilha de St. Thomas, lá no Caribe, e pregam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deixaram suas famílias, eram jovens de 20 e poucos anos, e conta a história que quando eles estavam no porto, no navio, suas esposas, famílias, dizendo: fiquem, não façam isso, voltem para cá. Eles disseram: o cordeiro é digno de receber a sua recompensa. Eles ouviram o chamado e se dispuseram a abraçar esse chamado de todo o coração. Se venderam como escravizados para alcançar as pessoas escravizadas. Eu acho que isso tem um pouco mais a ver com seguir a Cristo do que o que a gente tem visto por aí hoje em dia. Mas é interessante que eles dizem: o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. E hoje no Evangelho nós lemos que João Batista, ao ver Jesus chegar, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Quando a gente pensa em cordeiro, a gente pensa numa refeição um pouco mais cara, né? Uma refeição mais chique assim. Ó, vai ter carne de cordeiro, uma carne muito macia, uma carne diferente, né? Algo bem em ocasiões especiais. Não é todo mundo que come cordeiro, que já comeu cordeiro. E quem já comeu sabe que é uma refeição mais importante, digamos assim. Mas naquela época o cordeiro era o que tinha. Era uma sociedade agropastoril. O cordeiro, as ovelhas eram os rebanhos mais comuns que se podia existir. Quando eles falavam de cordeiro, eles viam um animal manso, um animal simples, um animal inocente, um animal puro. Mas quando João Batista ele fala sobre o cordeiro, ele está se referindo ao Primeiro Testamento. Lá na Bíblia, aqueles primeiros livros, tem muitas referências a este animal, o cordeiro. Porque nas leis de Moisés, o cordeiro era utilizado para fazer a expiação dos pecados do povo, né? Havia o sacrifício do cordeiro lá no santuário, no tabernáculo, e a partir desse sacrifício, as pessoas recebiam perdão dos seus pecados. Mas existe uma outra passagem que fala do cordeiro, que é a passagem da Páscoa. Quando o povo de Israel está para fugir do Egito, o Egito que o escravizou o povo de Israel por 400 anos. Então, naquela noite, o povo é convidado a fazer um cordeiro, assar esse cordeiro, comer com pães ázimos e ervas amargas, apressadamente, porque no dia seguinte eles iam fugir. O cordeiro, então, ele precisava ser de um tamanho bom, para dar para toda a família comer. E se sobrasse, era para chamar os vizinhos: venham e comam esse cordeiro. Para não sobrar nada, era para todo mundo participar dessa refeição. Todo mundo precisava comer o cordeiro antes de partir. Quando João Batista evoca a imagem do cordeiro para Jesus, ele chama Jesus a essa imagem daquele que foi entregue para alimentar as pessoas que estavam se preparando para serem libertas da escravidão. E João Batista tinha uma consciência de falar: eis aí o Cordeiro de Deus. Não é aquele lá, não, eis aí. Olha para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje em dia a gente pode estar um pouco perdido com tantas referências a Jesus, né? Qual Jesus eu vou seguir? O Jesus da arma na mão, o Jesus do ódio, o Jesus que discrimina, o Jesus que exclui, o Jesus que abraça, o Jesus que inclui, o Jesus da militância A ou B, da ideologia X ou Y, o Jesus da casa própria, o Jesus do dinheiro na mão, o Jesus da chave que abre todas as portas, o Jesus do milagre hoje, é seu milagre, venha receber. Que Jesus que a gente pode olhar e falar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A gente fica um pouco perdido. O balcão de negócios da fé é muito grande, é muito rico, é muito diverso. A gente se perde um pouco. Poxa vida, estão falando que Jesus é assim, Jesus é assado. Que tipo de Cristo é esse? Tem várias formas, né? João Batista é certeiro em dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao olharmos para Jesus, nós precisamos ter a imagem certa do que Ele representa. Ele não representa o poder, Ele não representa o império, Ele não representa dinheiro no bolso, Ele não representa prosperidade material, Ele não representa uma vida feliz e plena, como o mundo diz. Ele representa aquele que se entrega como refeição para que os outros se alimentam antes de serem libertados da escravidão. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para os irmãos morávios, aqueles jovens, eu entendo que seguir a Jesus, seguir o Cordeiro, custa tudo. Custa tudo.
Não dá para dizer que somos pessoas cristãs de verdade, sem fazer um compromisso real com o reino de Deus. É fácil ser uma pessoa cristã e vir para a igreja aos domingos. É fácil. Aqui todo mundo é cristão, bonitinho, cheirosinho, amável, respeitável. O desafio é depois, quando acaba a celebração, e a gente tem que viver no pé no chão. A segunda, né? Como é difícil viver a segunda, reverendo Pedro. Mas é o nosso desafio, é lá que a gente precisa dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com o nosso ser, com a nossa vida, com o compromisso com o reino de Deus. Quem não tem compromisso com o reino de Deus, pode falar que Jesus é qualquer coisa, e vende qualquer imagem de Cristo. Mas se a gente quer de fato seguir o Cordeiro de Deus, ter Ele como exemplo, é necessário que a gente tenha compromisso com o reino de Deus, e isso nos custa tudo. Custa tudo. Custa tempo, custa vontade de fazer parte da construção desse reino, custa abdicar do orgulho, das posições de poder, daquilo que traz fama para o nosso nome. O Cordeiro de Deus, ele foi morto. Quando João Batista reconhece: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe o que custou para João Batista? A cabeça dele. Ah, não, mas João Batista não foi decapitado porque disse que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi condenado porque ele falou contra Herodes, que era um déspota e traía a sua esposa, e etc. Não foi por isso. Mas João Batista só pode ser voz profética contra Herodes, contra os poderosos, porque ele reconheceu em Jesus o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Se a gente quer ser voz profética, se a gente quer ter esse compromisso com o reino, de denunciar o que está errado, e anunciar a libertação do reino de Deus, a gente precisa colocar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na frente do nosso discurso, na frente da nossa vida prática. Porque senão a gente acaba caindo numa militância vazia e sem significado. E a igreja é para ser chamada a ser testemunha desse Cordeiro. Os irmãos moráveis fizeram muitas missões no mundo. Eles chegaram aos povos do Ártico, os inuits, que vivem em iglu, sabe? Ali muito gelado, muito frio. E eu não sei se você sabe, mas lá não tem esse animalzinho que é o cordeiro. Então quando eles foram pregar essa palavra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles não vão entender o que é isso. Qual é o significado desse Cordeiro de Deus. Então eles aludiram a imagem do cordeiro a quê? A uma foca jovem. A uma foca jovem. Foca, aquele animal marinho jovem, que é tão inocente, tão bobo, mas que é aquele animal comum para eles, e que serve de alimento para toda a aldeia, que alimenta a todos. É um animal inocente que serve de refeição para todo mundo. Quando a gente olha para o Cordeiro e a gente quer seguir esses passos do Cordeiro, a gente precisa se entender como aqueles que vão fazer refeição para servir todo mundo. Naquele primeiro momento, o Cordeiro Pascal serviu para o povo de Israel. Mas agora em Jesus, a libertação é para todos os povos da terra, é para todas as pessoas, é para todo o mundo. Não é mais restrito aos israelitas, não é mais restrito aos bonzinhos, aos bonitos, aqueles que têm dinheiro, aqueles que falam bem, aqueles que se portam bem. Não, é para mim e para você. Às vezes a gente acha que não tem espaço no reino de Deus porque, eu não tenho dinheiro, eu não falo bem, eu sou muito pecador, eu não sou digno. E às vezes pode ser verdade, a gente não é digno, nós não somos dignos.
mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos possibilita participar da mesa do banquete do reino de Deus. E é isso que nós vamos fazer em instantes: comer o pão, beber do cálice, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que se entregou para nos alimentar e nos preparar para a libertação do pecado, libertação da escravidão, libertação de todos os poderes que nos oprimem. Quando a gente participa da mesa do Senhor, a gente está afirmando compromisso com o reino de Deus, de que a gente não vai fazer aliança com os poderosos, de que a gente não vai fazer aliança com aqueles que estão ganhando, mas que a gente vai seguir os passos daquele que foi morto, foi assassinado, para entregar a sua vida em favor de muitos. Então, infelizmente, eu preciso te dizer que ser cristão, ser cristã não é uma tarefa fácil, exige tudo de nós, mas no final, há recompensa. Há recompensa. No final, há ressurreição, a nova vida, a libertação, a vida plena que vem de Deus para nós. Há o reino de Deus, um reino em que todas as pessoas são chamadas de filhos e filhas de Deus, em que não há mais distinção de ricos e pobres, em que não há mais distinção daqueles e de estes, mas todos são um em Cristo, e Cristo é um em todos. E é por conta do compromisso com o reino de Deus que a gente não para de ser igreja, a gente não para de se reunir aos domingos, a gente não para de proclamar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.